Olá! Antes de contar minha história, vou falar um pouquinho sobre mim, certo? Ok, agora tenho 18 anos, mas quando isso aconteceu, eu tinha 11 ou algo próximo disso, talvez um pouco mais velho. Mas não importa a idade que eu tinha. Lembro-me de como se tivesse acabado de acontecer. Bem, o que você escreveu agora não foi escrito para impressionar ninguém, mas é simplesmente o que realmente aconteceu. Se você acredita ou não, não me importa muito, mas eu sei que alguns de vocês acreditarão. Minha família, minha mãe, meu irmão e minha irmã mais novos e eu, estávamos morando com minhas avós já fazia alguns anos. Saímos de nossa antiga casa por causa de uma terrível infestação de ratos, que não importava o tipo de veneno, e minha mãe tentou alguns, muito fortes, continuando, aparecendo em maior número. Minha mãe, que sempre quis ter uma casa própria para decorar e organizar do jeito que desejava, internos, externos e externos. Mas nunca encontrei nada adequado. Ou eram muito caras, ou pequenos demais para todos nós, ou estavam caindo aos pedaços. Finalmente encontrei uma casa com espaço suficiente e um preço acessível. Ela pagou a entrada da casa e ficou feliz da vida por ter conseguido. A casa estava realmente impecável, mas por algum motivo só nós estávamos interessados nela. Ninguém mais demonstrou muito interesse. Depois que nos mudamos, sendo as crianças curiosas que éramos, perguntamos por que o imóvel era tão barato. Minha mãe simplesmente respondeu com toda a engenhosidade e honestidade do mundo. Foi barata porque o antigo dono que morava aqui morreu nela. Nenhum de nós acreditava em fantasmas e ninguém sabia que ele havia morrido. Então parecia apenas que demos sorte. Fizemos amizade com as crianças da vizinhança e vivemos muitas aventuras, geralmente indo onde não devíamos, achando que éramos grandes exploradores. Demorou uns 2 ou 3 anos para que as coisas estranhas começassem a acontecer. No início, eram eventos pequenos, às vezes até passando despercebidos, mas eram estranhos. Todos os armários da cozinha se abriam e fechavam sozinhos o tempo inteiro. Não era rápido e violento como nos filmes de terror, mas acontecia devagar, como se faziam muitos velhos para ficarem internos. Minha mãe chamou um marceneiro para consertá-los, mas ele disse que não havia nada de errado com eles. Com o tempo, simplesmente conhecemos a ignorar e a conviver com isso, sem nunca pensar que poderia haver um fantasma ali. Então, a porta da frente começou a fazer o mesmo. Víamos uma maçaneta girar e a porta se abrir. Pensamos que a fechadura poderia estar quebrada, mas quando a porta estava trancada, isso não acontecia. Acabamos ignorando também. Esse fantasma devia estar bem irritado com a nossa ignorância, mas ele continuava tentando chamar a atenção. A porta do quarto do meu irmão mais novo começou a fazer o mesmo. Como ele tinha uns 6 anos, ficou assustado. Achou que o bicho-papão queria pegá-lo. As portas que mais faziam isso eram as do quarto da minha mãe, do meu irmão e do banheiro. Mesmo assim, levamos uma vida normal, com nossos armários e portas se abrindo e fechando o tempo todo, até que coisas mais assustadoras aconteceram. Eu me lembro de estar dormindo no quarto da minha irmã, na cama debaixo do beliche, quando acordei com minha mãe gritando. Pulei da cama, acordei minha irmã e vamos buscar meu irmão. Quando chegamos ao quarto dela, o namorado dela, Marcos, que às vezes, passando um tempo conosco, estava parado na porta, perguntas o que estava acontecendo. Minha mãe estava sentada na cama gritando: "Tem um homem aqui em casa, vai pegar ele, Marcos. Ele quer matar meus filhos." De repente ela ficou quieta e olhou para o pé da cama com uma expressão estranha. "Onde você viu ele?" Marcos perguntou. Ele estava no pé da minha cama, tentando falar comigo, mas aí comecei a gritar e a jogar coisas nele, mas nada acertou ele, e então ele sumiu. Marcos disse que ela estava ficando louca. Eu disse que desviou ter sido apenas um pesadelo, e ela especial,
Mas, na verdade, eu acreditei nela. Só falei aquilo para enganar os ânimos. Na manhã seguinte, perguntou como o homem que ela tinha visto era. Ela se decidiu a falar sobre o assunto, o que achei muito estranho. Mas na hora, nem pensei que poderia ter sido o antigo dono da casa. Alguns dias depois, o telefone tocou. Quando atendo, ninguém falava do outro lado. Tudo o que eu ouvia era a respiração de alguém. Alô? Silêncio. Só respiração. Quem é? Você quer falar com a minha mãe? A respiração ficou mais forte, até que a pessoa desligou. O telefone continuou tocando por mais algum tempo, até que minha mãe perdeu o controle e começou a gritar e xingar no telefone, ameaçando chamar a polícia. 2 dias depois, alguém bateu à nossa porta. Minha mãe perguntou quem era, mas não teve resposta. Quando abriu, viu um homem loiro, começando a ficar grisalho, de olhos azuis, usando uma camisa branca e calça marrom. Onde está o João? Ele disse, espiando para dentro da casa. Não mora ninguém aqui com esse nome. Você deve estar na casa errada. Ela tentou fechar. Ligações recomeçaram. Então, numa noite, aconteceu algo que me fez acreditar em fantasmas. Eu estava dormindo e, de repente, acordei. No meio do meu quarto havia um homem alto, de terno preto, cabelo curto e preto, olhos profundamente azuis. Eu o via claramente, mesmo no escuro. Pensei, meu Deus, um ladrão! Tentei gritar, mas minha voz não saiu. Ele deixou claro, estendeu a mão direita e... a porta, mas ele segurou com a mão. Essa é a casa certa. Minha mãe, furiosa, empurrou-o para trás, fazendo-o cair sentado e bateu a porta com força. João não era o nome do antigo dono da casa? Queria. Ela confirmou, mas disse que o homem deveria ser um ladrão. No entanto, quando saí para verificar, não havia ninguém ali, nem sinal de que alguém tivesse passado por lá. Depois disso, disse, não precisa ter medo, eu não vou te machucar. De alguma forma, isso me acalmou. Eu sou o João. Qual o seu nome? Como se ele tivesse controle sobre minha voz, respondi baixinho. Meu nome é Ana. Ele escondeu mais e desapareceu. Contei para minha mãe e ela falou exatamente sobre o mesmo homem. E essa é a minha história. Não sei por que ele resolveu se mostrar para mim, mas talvez fosse porque de todas as crianças, eu era o único que perdeu que fantasmas eram invenção do meu avô para me assustar. Já passei por outra experiência, mas essa é uma história para outro dia. Essa história não é minha e nem de fantasma, mas me pareceu bastante estranha a ponto de eu mandar para vocês. Um dia, um amigo meu resolveu ir caçar numa floresta aqui perto da cidade, interior de Minas. Ele pegou um rifle bem grande que tinha, entrou no caminhonete e foi até a entrada da floresta. Chegando lá, saiu do carro e se enfiou no meio da mata, andando por um bom tempo à procura de algo para caçar. Depois de um tempo caminhante, ele encontrou um barracão numa pequena clareira. Achou muito estranho aquele barracão no meio do nada, a horas de caminhada da estrada mais próxima. Chegou mais perto para dar uma olhada. O barracão parecia ter apenas um cômodo, com uma porta na frente e uma janela de cada lado. As janelas estavam pintadas de preto, impedindo qualquer visão do interior. Ele não achou uma boa ideia ficar por ali e se virou para ir embora. Assim que entrou na mata novamente, começou a ouvir barulhos de passos nas folhas secas e graves, quebrando atrás dele. Apressou o passo, mas não conseguiu se mover muito rápido no meio da vegetação. Quando o barulho se mudou, ele olhou para trás e viu algo que jamais imaginaria encontrar nas florestas de Minas Gerais: 2 panteras negras. Ele ficou aterrorizado, sem entender o que aquelas panteras estavam fazendo ali. Uma delas abaixou-se como se estivesse pronta para atacar, olhando-o com olhos amarelos e garras expostas. Ele achou que morreria ali mesmo, devorado pelas panteras. Então veja que elas não estavam sozinhas. Do meio do mato surgiram 2 figuras vestidas com mantos pretos que cobriam
seus corpos inteiros com capuzes ocultando seus rostos. Ele viu que uma delas estendeu a mão, uma mão extremamente branca, magra, com os nós dos dedos protuberantes e unhas longas e amareladas. E, com um simples gesto, as panteras sentaram. Ele olhou de volta e percebeu que estava cercado. Outras figuras vestidas de preto surgiram do meio da mata, totalizando cerca de 8 ou 9 que ele conseguiu ver. Ele empunhou o rifle com o dedo no gatilho, pronto para disparar, mas aquelas pessoas designadas imóveis, assim como as panteras. Ele começou a recuar lentamente, tentando encontrar uma brecha para escapar. Viu um espaço entre as figuras e passou por ele. Assim que percebe que havia saído do círculo, correu desesperadamente pela floresta, refazendo o caminho de volta. Até hoje, a certeza de que aquelas coisas estranhas só não atacaram por causa do rifle. Nunca mais entrou na floresta para caçar, e sempre que alguém menciona a ideia de ir até lá, ele conta a história das pessoas de preto e seus assustadores bichinhos de hóspedes, que definitivamente não deveriam existir naquele lugar. O meu pai trabalhou como motorista para uma firma de entregas. Como na época o dinheiro era curto, às vezes ele trabalhava 2 turnos seguidos, quando algum outro entregador não podia trabalhar. Muitas vezes ele tinha que fazer entregas em outras cidades e acabava passando a noite fora de casa. Quando chegou a outra cidade, ele ligou para minha mãe, deixou o telefone tocar 3 vezes e desligava. Depois ligava de novo, deixava o telefone tocar 2 vezes e desligava novamente. Esse era o jeito dele de dizer que estava tudo bem, que a amava e que havia encerrado o dia. Em abril de 1984, meu pai teve um ataque cardíaco enquanto dormia e faleceu. À noite, depois do funeral, minha mãe e minha avó estavam sentadas na sala, conversando. Eram mais ou menos 10h15 da noite quando o telefone tocou. Ele tocou 3 vezes e parou. Depois, tocou 2 vezes e parou novamente. Um grande sorriso apareceu no rosto da minha mãe. Minha avó disse por que ela estava sorrindo, e minha mãe, ainda sorrindo, disse que era o meu pai, ligando para dizer que estava tudo bem, que a amava e que tinha encerrado o dia. Eu sei que essa não é uma história assustadora de fantasma, mas isso ajudou a mãe e a mim nos momentos mais difíceis da nossa vida. É reconfortante pensar que o amor pode durar além do túmulo. Eu moro em um prédio perto de uma faculdade de São Paulo. É um prédio pequeno, de 2 andares, com vários apartamentos pequenos de um dormitório em cada andar, incluindo o térreo, que o dono aluga exclusivamente para estudantes, tanto de São Paulo quanto do interior. Todos no prédio se conhecem e são bem amigos. Esse prédio não tem elevador, já que só tem 2 andares. Na verdade, existe um 3º andar. Mas lá só há uma sala enorme que é usada como depósito. E é nesse depósito que se encontra o fantasma do prédio. Se bem que fantasma não seria a palavra certa, está mais para demônio. O prédio tem várias regras, mas a que recebe mais ênfase é: não entre no depósito do 3º andar, nem mesmo abra a porta. Ninguém sobe lá. Aparentemente, essa entidade, fantasma ou demônio, o que você preferir, causou muitos problemas por muito tempo, até que alguém conseguiu trancá-la lá no 3º andar. Dizem que foi um residente que ficou aqui por um tempo, e depois de trancar o demônio, ele decidiu ir embora e nunca mais voltou ao prédio. Ele cortou completamente o contato com os amigos que tinha feito aqui, e hoje em dia ninguém sabe onde ele está. O zelador raramente entra no depósito, só quando realmente precisa. E quando entra, não demora mais do que alguns minutos. Ele entra correndo e sai voando de lá. Como esse prédio é habitado apenas por estudantes, sempre pensei que essa história fosse apenas para assustar os novatos ou o pessoal que chega do interior, o que é bem comum aqui. Até o dia em que eu estava estudando com um amigo que mora no 2º andar.
O quarto dele fica bem abaixo do depósito. Estávamos quietos estudando quando comecei a ouvir barulhos no andar de cima. Olhei para ele e perguntei. Achei que o Silva, o zelador, tinha viajado esta semana. Ele olhou para mim e respondeu. O Silva viajou. E quem está no lugar dele? Perguntei. Ninguém, não tem substituto. Parei por um momento, pensei e arrisquei. E quem está lá em cima no depósito? Meu amigo parou de ler o livro, olhou para mim e disse, não é quem, é o quê? Respondi que não acreditava nessa história de demônio no depósito. Ele então me perguntou quem poderia estar lá, já que só o Silva tinha a chave e ele estava viajando. Falou ainda que se eu achava que era um rato ou algum outro animal, deveria prestar atenção no som. Era o barulho de algo grande andando e, de vez em quando, arrastando alguma coisa. Era verdade, não parecia som de rato ou qualquer outro bicho pequeno. Meu amigo contou que já havia reclamado do barulho com o Silva, pois às vezes acordava no meio da noite. O zelador respondeu que não podia fazer nada. Ele insistiu tanto que Silva acabou levando-o ao depósito. Quando abriram a porta, o ambiente estava completamente gelado. Dava para ver a respiração saindo da boca e era verão. Meu amigo perguntou se havia um ar-condicionado ligado lá dentro, mas Silva respondeu que não e disse: quando está frio assim, é melhor não deixar a porta aberta. Quando Silva fechava a porta, meu amigo conseguiu dar uma última olhada e jura que viu uma sombra escura no fundo, vindo em direção à porta. O Silva trancou rapidamente e foi embora, enquanto meu amigo ficou mais um tempo ouvindo. Quando virou para sair, viu a maçaneta girar bem devagar, como se alguém estivesse testando se a porta estava destrancada. Depois disso, ele saiu correndo e nunca mais voltou ao terceiro andar. Eu mesmo perguntei para o Silva sobre o depósito, mas ele evita falar do assunto. A única coisa que repete sem parar é da ninguém deve mexer lá em cima. Agora vou contar mais uma história sobre essa entidade. Havia uma garota que morava aqui antes de trancarem o demônio. Seu apartamento ficava de frente para a escada que sobe ao terceiro andar. Em uma noite de sábado, quando quase todos haviam saído para se divertir, ela estava no computador fazendo um trabalho quando ouviu passos no corredor. A princípio, não deu muita importância. Mas então começaram a bater nas portas dos apartamentos vazios. Ninguém atendia. Foram batendo de porta em porta. Quando bateram na porta ao lado da dela, ela esperou pelo próximo som. Mas ao invés disso, a maçaneta da sua porta começou a girar. Ela sentiu o coração disparar. Logo depois, vieram batidas violentas. A porta tremia como se estivesse sendo chutada com muita força. Ela correu para a cozinha e de lá conseguia ver a sombra de pés no chão sob a fresta da porta. Resolveu olhar pelo olho mágico e viu uma sombra escura e disforme com 2 olhos vermelhos. Quando olhou, a sombra estava distante, quase na escada, mas começou a se aproximar como se soubesse que estava sendo observada. A garota soltou um grito, desmaiou e foi encontrada no chão com marcas roxas nos pulsos, como se tivesse sido agarrada com força. No dia seguinte, mudou-se e nunca mais voltou. Depois disso, aquele residente trancou a entidade no depósito. Nunca vi nada, mas uma vez subi para ver. Quando encostei na porta, estava tão gelada quanto um freezer industrial. Saí correndo na mesma hora, e essa é a minha história. Mesmo sem ver diretamente o que quer que esteja lá, tenho provas suficientes de que algo habita o depósito. Não sei o que, mas tem alguma coisa lá. PS. Não informei qual faculdade e qual prédio por questão de privacidade. Obrigado pela compreensão. Eu tinha acabado de sair da casa dos meus pais. Era um grande momento da minha vida. Encontrei uma casa decente, em uma vizinhança tranquila, com uma excelente localização. Não era muito grande, nem muito nova, mas era minha, meu refúgio, meu lar. No início, tudo parecia normal.
A mudança correu bem, organizei minhas coisas do meu jeito e finalmente saboreei a liberdade de morar sozinho. Sem ninguém para dizer onde cada coisa devia ficar. Sem barulhos indesejados, apenas eu e minha nova vida. Recebi minha família, fiz uma festa com os amigos, tive aquela deliciosa sensação de independência. Tudo estava exatamente como eu queria. Até que, depois de um mês, as coisas começaram a mudar. No começo, eram apenas pequenos incidentes. Objetos sumiam e reapareciam em lugares completamente improváveis. Um dia, precisei sair e não encontrava a chave do carro. Revirei bolsos, gavetas, cada canto da casa. Nada. Acabei pegando um táxi. Quando voltei, fui ao banheiro e lá estava a chave, dentro do chuveiro. Outra vez, o controle remoto da TV sumiu. Fui encontrá-lo dentro da privada. Minha carteira dentro do micro-ondas. Uma noite, abri a geladeira para pegar algo e encontrei meu tênis lá dentro. No início achei engraçado. Nunca acreditei em fantasmas. Meus pais diziam que eu era sonâmbulo quando criança. Então pensei que poderia estar fazendo essas coisas sem perceber. Mas então veio a noite que mudou tudo. Estava assistindo a um filme na sala. A luz apagada, só o brilho da TV iluminava o ambiente. Meu sofá ficava de frente para o corredor e, de canto de olho, eu podia ver a porta do quarto. Foi então que percebi um movimento lá dentro, um vulto. Pisquei, tentando ajustar a visão. Quando voltei o olhar para a tela, algo se moveu rapidamente pelo canto da minha visão. Algo saiu do meu quarto e entrou no banheiro. Meu sangue gelou. Saltei do sofá e acendi a luz. Peguei uma cadeira e gritei: "Quem está aí?" Silêncio. A porta do banheiro estava aberta, o cômodo vazio. Revirei a casa inteira, mas não havia ninguém. Fiquei inquieto, mas tentei me convencer de que era minha imaginação pregando peças. Algumas semanas depois, voltando de uma noitada, uma amiga me perguntou: "Você mora sozinho mesmo?" Havia um tom estranho na voz dela. "Sim, claro. Por quê?" "Eu juro que vi alguém te olhando pela janela." O frio percorreu minha espinha. Entrei rapidamente para conferir. Assim que cruzei a porta, um ar gélido me envolveu. Era uma noite quente, mas a sala estava fria. Um frio que não era normal. Revirei cada cômodo, mas novamente nada. No dia seguinte, minha amiga disse que minha casa tinha uma energia estranha e nunca mais quis voltar lá. E então veio a noite final. Cheguei do trabalho exausto. Já passava das 11. Estacionei o carro, desliguei o motor e entrei. Como sempre, tranquei a porta e deixei a chave ali. Tirei o casaco e o joguei no sofá. Fui direto para a cama, mas mesmo cansado, não conseguia dormir. O sono vinha e ia, e então ouvi um murmúrio, baixo, quase um sussurro. Abri os olhos, atento. O som continuava, incompreensível, mas constante. Parecia me chamar. Fechei os olhos, tentando ignorar. Então ouvi algo que me fez gelar até os ossos. Uma voz sussurrou meu nome. Minha respiração travou. Meu coração martelava no peito. E então um novo som ao lado da minha cama. Um ruído grave, como um rosnado abafado. Como se algo estivesse ali. O medo explodiu dentro de mim. Saltei da cama, corri para a sala. A temperatura estava ainda mais baixa. O murmúrio agora vinha do corredor. Mas antes que eu pudesse reagir, outro som ecoou da direção do banheiro. Passos, molhados. A chave. Corri para a porta, mas ela não estava mais lá. Olhei para trás. A escuridão do corredor parecia respirar, viva, se movendo em minha direção. Sem pensar duas vezes, corri pela cozinha e fugi pela porta dos fundos. Naquela noite, saí de casa para nunca mais voltar. Até hoje, me pergunto o que realmente aconteceu naquele lugar. Mas uma coisa eu sei, nunca mais dormi sozinho em uma casa desde então. Eu não pude estar lá, mas minha mãe e alguns outros membros da família estavam presentes.
Isso aconteceu há algum tempo. Meu avô havia sido internado no hospital. Ele enfrentava sérios problemas respiratórios e cardíacos. Desde que me lembro, ele sempre teve uma saúde frágil. Estava constantemente cansado e raramente conseguia sair de casa por longos períodos. Ele já estava hospitalizado há algum tempo e sua condição piorara a ponto de os médicos deixarem a decisão de desligar os aparelhos nas mãos da minha avó. Depois que todos se despediram dele, os médicos desativaram o suporte de vida. Enquanto todos estavam sentados ali, uma enfermeira entrou e se dirigiu à minha avó, à minha mãe e aos demais presentes. Com uma serenidade inexplicável, pediu que todos dessem as mãos e rezassem. Ela conduziu uma oração. Quando terminou, aproximou-se da minha avó, olhou diretamente em seus olhos e disse: "Vai ficar tudo bem, não se preocupe." Então, entregou 1/3 a ela e saiu do quarto. No dia seguinte, minha mãe, exausta, dormia no sofá ao lado da cama do meu avô. De repente, ele se sentou, olhou para ela e pediu seus óculos e seu chapéu, algo que ele jamais usava dentro do hospital. Ele sorriu para minha mãe, que, incrédula, despertou minha avó para que também visse. No final daquele dia, ele já estava andando pelo quarto e se alimentando sozinho. O ânimo dele era tão grande que, em um momento de brincadeira, minha avó precisou até lhe dar uma bronca por beliscá-la diante de minha mãe e dos meus tios. Alguns dias depois, um médico entrou no quarto e anunciou algo impensável até pouco tempo atrás. Em uma semana, no máximo, meu avô teria alta. Emocionada, minha mãe quis agradecer à enfermeira que havia rezado com eles. Mas ninguém no hospital sabia de quem ela estava falando. Quando mencionou o nome e descreveu a aparência da enfermeira, recebeu uma resposta que a arrepiou. Não havia nenhuma profissional ali com aquele nome ou descrição. Após sua recuperação milagrosa, meu avô decidiu construir para minha avó a casa dos sonhos dela. Ele até conseguiu fazer algumas viagens longas para visitar minha mãe, algo que antes parecia impossível. Até hoje, minha família é grata àquela misteriosa enfermeira, ou como acreditamos, aquele anjo que salvou a vida do meu avô.